Peço que você abra a sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3. Na verdade, eu pensei em dar continuidade ao texto que nós começamos a meditação domingo passado, mas eu acho que o dia de hoje é propício para esse texto. É propício conversar a respeito também dessa data e pensar a respeito do nosso chamado para sermos sal e luz nesse tempo. Então vai ser um tempo especial aí com a igreja. Os crentes já desceram, né? Ok. Então, 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler do verso 1 até o verso 5. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 até o verso 5. A tradição cristã tem tributado a Paulo a autoria dessa carta. Então, uma carta do apóstolo Paulo, e também tem nos dito de que essa foi a última carta que ele escreveu. Então, nós temos aqui a última carta antes de sua morte. A tradição cristã nos ensina que ele foi morto em Roma, condenado à morte pelo imperador, e após a condenação, pouco tempo depois, decapitado. Teve a sua cabeça cortada. E isso aconteceu porque ele pregou o Evangelho. Ok? Então, aqui nós vemos as palavras do apóstolo Paulo a um dos homens que era um dos seus colaboradores mais próximos, Timóteo. Timóteo estava na cidade de Éfeso, quando Paulo escreveu essa carta. Já tinha escrito a primeira carta, né? Também a Timóteo, que já estava lá. E alguns problemas continuaram a acontecer e ele vai dar a sua instrução. E especificamente aqui no capítulo 3, nós vamos ver um retrato dos homens daquele tempo e também dos homens do nosso tempo. E vamos meditar a respeito de muitas coisas. Então, se você já abriu, você segue comigo aí. Vamos fazer algo diferente. Cada irmão ou irmã, se desejar, lê um versículo. Eu vou ler o primeiro e aí até o verso 5, ok? Já? Então, 3, 1. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Traidores, obstinadores, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Sempre forma de piedade, negando-lhe, entretanto o poder, foge também desses. Ok, vamos orar. Senhor Deus, nos colocamos diante do Senhor nesse momento, clamando, Senhor, por Tua graça em nossas vidas. Abre, Senhor, os nossos corações, a nossa compreensão, para entendermos a Tua palavra. E que seja guardado em nossos corações apenas a mensagem que ela tem para nós. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos dirija nesse momento. E além de tudo, Senhor, o Senhor nos capacite a cumprir as Tuas ordenanças, olhando para Cristo e sendo capacitado por Ele. É o que pedimos e agradecemos. Em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Esse texto fala a respeito do coração dos homens num período de tempo que a Bíblia chama de últimos dias. Os últimos dias, eles não são aqueles últimos dias antes da volta de Jesus. Os últimos dias do Novo Testamento é um período de tempo que compreende desde a morte e ressurreição de Jesus, quando ele ascende aos céus, até o seu retorno. Todo esse período a Bíblia chama de últimos dias. Então, quando Paulo escreve esse texto, a Timóteo, ele estava se referindo aos homens dos últimos dias. Como nós ainda estamos nesse período, também os últimos dias. Mas, à medida que os séculos passam e Jesus não volta, apesar de continuarmos com a mesma esperança de que Ele voltará o quanto tão logo, parece que a coisa vai agravando. E os últimos dias vão ficando cada vez mais últimos. Mas, interessantemente, conforme a gente pode ver aqui no verso 5, diz que estes homens, tendo forma de piedade, negam o poder dela. Ou seja, pessoas que parecem piedosas, parecem tementes a Deus,
mas as suas vidas negam o poder da piedade. Piedade, no nosso idioma, na língua portuguesa, tem a ideia de dó, de ajudar alguém, de sentir o sofrimento de alguém. Então, existe essa expressão, tem piedade de mim, né? Ou seja, tem misericórdia de mim. Mas aqui, essa palavra não é usada nesse sentido. Piedade que tem a ver com uma vida que teme ao Senhor. É a pessoa que tem um relacionamento com Deus. A gente poderia usar a palavra espiritualidade. Tá? Então, tem práticas de espiritualidade. Uma pessoa que lê a palavra, medita, busca Deus em oração, busca cumprir os mandamentos de Deus em sua vida e que confia com grande fé na obra de Cristo. Alguém que leva as coisas de Deus a sério. Essa é piedade. Mas aqui, Paulo está dizendo que as pessoas às quais ele descreveu nos versos anteriores, tem um monte de adjetivo aí, cada um pior do que o outro, são pessoas que parecem piedosas, são pessoas que parecem que temem a Deus, mas na verdade, se você olha para a vida delas, elas negam a eficácia da piedade. Há duas maneiras de se negar o Evangelho. Primeiro, negando o seu conteúdo. É quando alguém ensina alguma coisa, sendo tirando ou colocando a respeito da mensagem do Evangelho. Então, alguém pode tirar algum aspecto, algum ensino importante da mensagem do Evangelho. Por exemplo, quando é dito que as pessoas não precisam se arrepender verdadeiramente para serem salvos. Basta vir à frente, levantar a mão, ou de alguma forma dar algum sinal de que você crê em Jesus. Mas você pode viver do jeito que você sempre viveu. Então essa é uma mensagem que nega o Evangelho, porque tira dela uma informação importante, o arrependimento. Mas também há pessoas que negam o Evangelho ao colocar informações que não estavam nele. Então, são aquele grupo de pessoas que diz que, além de que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, e se você se arrepender e crer nele, dedicando a sua vida a servir, você será salvo, também dizem que você tem que fazer uma série de coisas, como você deve se vestir, como você deve se portar em determinados locais, onde você pode ir ou deixar de ir, você tem que guardar algum dia em específico da semana e coisas assim, coisas que você pode ou até não pode comer. Existem grupos hoje que ensinam coisas assim. Então, o que está sendo feito? Está sendo acrescentado uma informação no Evangelho. E essa é a maneira de negá-lo, negar o seu poder. Então, a primeira maneira de negar o Evangelho é, de alguma forma, mexer no seu conteúdo. Mas a segunda maneira de negar o Evangelho é negar a sua eficácia. É dizer que você crê nele, é dizer que você acredita na informação correta que o Evangelho tem para as nossas vidas, mas você demonstrar com a sua vida que o poder de transformação que o Evangelho tem não funciona. Então, com a sua vida, você nega o que com a sua boca você confessa. E é isso que está acontecendo aqui. Se nós pensarmos a respeito dos dias dessa semana, né, o tal do Carnaval, os irmãos já ouviram falar de onde vem essa festa? Por que se comemora? E por que o Brasil tem, talvez, provavelmente, a maior comemoração dessa festa no mundo? Já ouviram alguma coisa? Talvez ouviram alguma coisa na televisão, algo assim, né? Mas essa festa, em especial muitas pessoas que gostam dela e que são pessoas religiosas, ela mostra como uma transformação apenas externa não é poderosa o suficiente para trazer uma transformação verdadeira, que é, em essência, interna. O Carnaval faz parte do que nós chamamos de calendário litúrgico. Alguém que já veio do contexto católico? Não? Veio, joia. Então, quem já passou pela Igreja Católica, minha esposa também veio desse contexto, sabe que o ano ele é dividido em várias festas. Apenas festas de santos, né? A gente sempre lembra de 2 de outubro, né? Mas há uma série de festas de santos, mas não específico a isso que eu estou me referindo. Aos períodos. Então, eles comemoram várias estações ou períodos de tempo que nos lembram a respeito da vida de Jesus. Por que isso existiu? De onde isso veio? Quando a igreja começou, 20 séculos atrás, ela
veio pregando o evangelho em uma cultura essencialmente pagã. O nosso calendário, o calendário civil que nós usamos, nós chamamos de calendário civil, ele era totalmente diferente. Na antiguidade, vida civil e religião se misturavam de uma maneira muito próxima. De tal forma que até mesmo a contagem do tempo tinha a ver com a adoração a deuses pagãos. O famoso imperador Júlio César, antes da vinda de Cristo, ele morreu antes de Cristo vir ao mundo, ele fez uma série de reformas na administração do Império Romano. E uma das reformas que ele fez foi no calendário. Havia muita imprecisão, muita bagunça, e ele conseguiu fazer essa reforma. Em parte, trouxe alguns benefícios. E uma das reformas que ele fez no calendário é mudar a contagem dos dias, tempos, e acabou se mudando até mesmo o nome dos meses. Eu não sei se você sabia, mas o mês de julho tem esse nome em homenagem a Júlio César. O mês de junho tem esse nome em homenagem à deusa Juno, que é uma deusa do paganismo romano, greco-romano. O mês de agosto tem esse nome em homenagem ao sobrinho de Júlio César, César Augustus. E aí, se você tem algum familiar que tem esse nome, Augusto, é tirado o nome dele. Então, tem uma série de coisas, só a fim de curiosidade e explicação, que faziam com que as pessoas elas vivessem no seu dia a dia o paganismo, todo aquele valor religioso do Império Romano. A igreja prega o evangelho nessa cultura, e é desafiada a contrapor-se a isso. A igreja sempre teve um atrito assim muito frontal com o paganismo. Se você lê o Novo Testamento, você vê claramente que não tem como você ser pagão e ser cristão. As coisas são totalmente indissociáveis. E ainda continua a valer hoje. Às vezes a gente vê uns crentes que gostam de horóscopo. Então, esqueça isso aí, tá bom? Cristianismo e paganismo, seja de qualquer fonte que for, é totalmente incompatível. E uma das coisas que a igreja antiga tentou fazer, não é que é bíblico, não é bíblico, mas é uma maneira que eles tentaram, com boas intenções, no primeiro momento não foi pensado com má intenção, tentaram fazer para se contrapor a essa cultura vigente na época, tão pagã, era mudar algumas práticas cotidianas das pessoas, inclusive as pessoas, e principalmente as pessoas que faziam parte da igreja. Século V, quando o Império Romano se torna, vamos dizer, oficialmente cristão, há uma mudança no calendário, uma mudança de como as pessoas entendiam a contagem do tempo. Então, ao invés de honrar divindades pagãs, Júpiter, Juno, e tantos outros deuses, Netuno, aqueles deuses do paganismo, se pensou em fazer as pessoas honrarem a Jesus Cristo. E aí criou-se o tal do calendário litúrgico. Então, muitas igrejas hoje, além da Igreja Católica Romana, ainda guardam o calendário litúrgico. Anglicanos, metodistas, alguns presbiterianos em outros lugares do mundo, aqui no Brasil não é comum isso. Ortodoxos, muitos outros grupos ou denominações ainda guardam. Mas como a gente está no Brasil, a Igreja Católica é mais forte na nossa cultura, quando a gente fala a respeito de calendário litúrgico, quase sempre a gente lembra dela, porque ela é muito presente, ainda mais no nosso estado. A ideia era, durante cada período do ano, se celebrar alguma coisa. Nós batistas, dentro desse calendário, só celebramos 2 datas, Páscoa e Natal. Algumas igrejas nem gostam também, mas no geral, se você vai numa igreja batista, sempre se tem um café da manhã da Páscoa, não tem? Então, aonde que tem na Bíblia que a Páscoa é nessa data que geralmente celebra? Não tem, isso veio do calendário litúrgico. E nós também costumamos celebrar 25 de dezembro, porque é uma celebração que extrapolou as denominações e acabou entrando muito na cultura. Isso perdeu completamente, Porque hoje, na verdade, e Páscoa também, Natal e Páscoa é ovo de Páscoa e Papai Noel. Então, até mesmo aquela essência mais básica da celebração já se perdeu e as pessoas, na verdade, vão participar disso por outros motivos. Mas, geralmente, em igreja se tem isso. Então, nós batistas costumamos nos lembrar de Jesus nessas 2 datas. As outras igrejas que guardam o calendário litúrgico acabam celebrando as outras datas. Então, para a gente, Quaresma é algo que a gente
corre, né? A gente não quer estar próximo. Quarta-feira, agora, né, que está vindo essa semana, é a tal da quarta-feira de cinzas. É o período em que a pessoa vai se preparar para o que o pessoal que veio do catolicismo chama de quaresma. 40 dias lá, sem fazer uma série de coisas. Até que chega-se a Sexta-feira Santa, que vão se lembrar lá da tal da Sexta-feira da Paixão, né? Então, na Semana Santa, chega na sexta-feira, eles vão se lembrar da crucificação de Jesus Cristo e depois, domingo, da ressurreição. Então, quem já viu ou tem familiares vai se lembrar mais ou menos disso. Todo o tempo da igreja, nos primeiros séculos, começou a ser contado a partir desse calendário. E a ideia do calendário era começar no Natal, o nascimento de Jesus, ia-se caminhando, né, o aparecimento dele, a festa da Epifania, tem uma série de datas, até no período lá que eles chamam de Quaresma, chega a Semana Santa, sua morte, e depois domingo da ressurreição. Era lembrar da obra de Cristo na contagem do tempo. E quando chegava esse período da Quaresma, se exigia dos cristãos, e como o cristianismo tinha tomado parte do império, uma parte importante, se exigia do que a maioria das pessoas se chamava de cristão, que eles guardassem 40 dias de jejum, né? Se abstivessem os casados de relação sexual, de uma série de outras coisas. Esse que é o problema, é quando nós começamos a forçar pessoas que não nasceram de novo a viver como se tivessem nascido. Porque nesse período da história da igreja, a pessoa ela entrava para a igreja pelo simples fato de ter nascido cidadão romano. Era batizado quando era criança, e a partir daquele momento ele fazia parte da igreja, quer ele tivesse crido no evangelho ou não. E aí o que você tem? Um monte de gente que não nasceu de novo dentro da igreja, tendo de guardar um período de tempo que tinha a finalidade, não está isso na Bíblia, mas a ideia de quem bolou era forçar as pessoas a ter um tempo de contrição, um tempo de jejum, um tempo de consagração, porque o final desse período ia mostrar a morte de Cristo em favor dos pecadores e após isso a sua ressurreição. Então você veja que a ideia não era assim terrível. Mas o problema é como você força uma pessoa que não nasceu de novo a viver como alguém que nasceu de novo. Esse é o problema, você não possa, não dá para fazer. E aí, à medida que os séculos iam passando, o número de pessoas que fazia parte, vamos colocar entre aspas, da igreja ia aumentando, e essas pessoas não tinham nascido de novo, elas começaram a pensar da seguinte maneira: já que nós vamos ter que ficar 40 dias sem fazer um monte de coisa, porque é o que, de alguma forma, a igreja e as autoridades nos obrigam, então vamos fazer o seguinte, vamos ter uma celebração antes desses 40 dias em que a gente vai poder fazer o que a gente quiser, para depois entrar nesse período e nos guardar. E daí nasceu o tal do carnaval. A igreja nunca apoiou, assim, vamos dizer a igreja antiga, né? Não a igreja batista. A igreja antiga nunca apoiou essa data. A igreja não criou essa data. Mas o problema é que a cultura do tempo acabou criando isso, e a pressão foi tão forte que ela acabou absorvendo, aceitando e permitindo com que isso acontecesse. O nosso país, nós sabemos, né? Você vai lembrar lá da escola, foi colonizado por portugueses. E os portugueses eram católicos. E eles acabaram trazendo, junto com a sua cultura, junto com a sua religião, essa festa, essa celebração. Irmãos, à medida que o tempo passa, o coração do homem se afasta mais de Deus. E a rebeldia aumenta. E a oposição a Deus também. Então, se você pegasse talvez um avô, uma avó sua, seu, e conversasse com ele, né, se era de matriz católica, né, conversasse com ele como é que era o carnaval há muito tempo atrás, com certeza ele diria que não é da maneira como é hoje. Por quê? Porque já era horrível naquela época. Porque a ideia é ter alguns dias que você pode fazer o que você quer. Isso por si só é pecado. Né? Aquele que diz seguir a Jesus Cristo, ele não pode tomar a decisão dessa nem sequer um segundo da sua vida. Então não existe 3 dias, 4 dias, uma semana que a pessoa pode fazer o que ela quiser e aí beleza, aí depois eu volto a ter uma vida certinha com Deus. Isso não existe. Quem faz isso, na verdade, só mostra que não submeteu o seu coração a Cristo. Mas, volto a dizer, é quando você tenta fazer uma pessoa que não nasceu de novo a viver como se ela tivesse nascido. E à medida que o tempo foi passando, essa rebeldia foi aumentando. No texto que nós lemos aqui, de 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo já está avisando que nos últimos dias haveriam pessoas assim. Irmãos,
nós vamos dar uma olhada nos versos acima, nós vamos perceber que os nossos olhos podem nos enganar quando nós lemos esses 5 versos, mais especificamente os 4 primeiros. Porque quando a gente lê isso aqui, a tendência que a gente tem é achar que está falando a respeito do incrédulo, da pessoa que não vai na igreja, da pessoa que assim, é a mais ímpia que você pode imaginar, que vive dentro do boteco, que está na cracolândia, que está na prostituição, que está na beira da pista, que mexe com droga, que mata gente, que está preso. Ou às vezes está no ocultismo, na feitiçaria. A gente pensa nesse tipo de coisa, que são coisas terríveis. Mas aqui o contexto todo do texto não está se referindo a essas pessoas. E o próprio verso 5 já dá uma dica disso. Fala a respeito de pessoas que têm uma aparência de piedade, mas que na verdade com sua vida as negam. Ou seja, aqui Paulo está alertando Timóteo a respeito de pessoas que estavam dentro da igreja e que tinham essa conduta. Então, na verdade, até mesmo quando essas festas não existiam e esse calendário existia, já haviam pessoas que estavam dentro da igreja, que não tinham nascido de novo e tinham uma conduta totalmente diferente da de um filho de Deus. As coisas evoluíram, a igreja foi criando essas coisas com a ideia de ajudar, é aquela ideia de dar uma força para Deus. Né? Quando a gente tenta dar uma força para Deus, sempre dá errado. Né? O pessoal criou isso com a ideia de dar uma força, né, para Deus, ajudar o povo, e aí acabou dando nisso. Em si mesmo, não tem um versículo que diz que o calendário é pecado. A não ser essas festas de louvor a santos, daí obviamente a idolatria. Mas o problema é que isso acabou se tornando um tipo de formalismo. As pessoas participam dessas coisas, na maioria das vezes, e isso pode acontecer com a gente também, viu gente? A pessoa pode vir na igreja todo domingo, participar de uma série de coisas na igreja e continuar a ter um coração afastado de Deus. Mas acabou se tornando um formalismo porque as pessoas participavam apenas por participar. Na Igreja Católica, todo o membro da igreja é obrigado a, pelo menos uma vez por ano, se confessar. Ele tem que se confessar. E pelo menos uma vez por semana, principalmente aos domingos, participar de uma missa. Então, qual é a ideia do clero quando inventou isso? É forçar as pessoas a ter uma vivência dentro da igreja, participar das programações. O problema é que as pessoas, se o fazem muitas das vezes de uma maneira extremamente formalista. Elas não têm um relacionamento vivo com Jesus. Se é dito para elas que elas têm que se confessar uma vez por ano, elas vão no padre e se confessam uma vez por ano. Mas não quer dizer que elas estão de fato arrependidas dos pecados aos quais elas estão confessando. Além de que o padre não tem um poder dado por Cristo para perdoar pecados. Enfim, se cria toda uma estrutura com a finalidade de dar a falsa impressão à pessoa que participa de que Deus aprova aquelas coisas e de que perdoa por meio delas. E de que a pessoa está crescendo na vida espiritual em participar delas. Não é pelo vir à igreja, não é pelo dizimar, não é nem sequer por ser pastor e pregar, que quer dizer que as pessoas têm um relacionamento vivo com Jesus Cristo. Isso é um perigo muito grande. Então, diante de tudo isso, e vendo os dias que nós temos vivido, né, vai ter um monte de gente que vai participar quarta-feira das celebridades que vão acontecer. Ok? Provavelmente pessoas até dessa cidade. E muitas delas, alguns dias antes, beberam até ficar tontas, falaram um monte de bobeira, agiram de muitas outras maneiras inadequadas, fora muitos outros que tomam, às vezes, decisões ou têm comportamentos que acabam ceifando a vida de outras pessoas. É só pegar a pista e em momento de pico você vai ver muita coisa errada. Então, não adianta nada. Depois vai pegar 40 dias. Hoje, na verdade, a maioria das pessoas observa isso, né? Mas vai lá, não come carne na Sexta-feira Santa. Vai resolver o que isso, gente? A Bíblia diz que essas coisas não têm poder para, de fato, transformar as nossas vidas. Se você quer, diante de Deus, separar o número de horas do seu dia e se privar de alimentos com a finalidade de quebrantar o seu coração e santificar diante do Senhor, isso é uma decisão sua. Você pode fazer isso, não é pecado. Mas daí nós impormos às pessoas que todo mundo tem que fazer isso dia tal, porque isso vai fazer todo mundo ficar mais santo. Se não vier de um coração sincero e que de maneira sincera vai fazer essas coisas, não vai resolver absolutamente nada. E eu louvo a Deus pela vida de cada irmão e irmã que está aqui essa noite. Porque eu demonstro o seu comprometimento com Jesus Cristo. Falar que tem um culto que a gente tem que vir, porque senão a gente não vai para o céu, não vai resolver nada. Mas se nós vimos
se nós estamos aqui, se estamos vindo à igreja com o coração sincero, no sentido de adorar a Deus, tudo isso será proveitoso. Ok? Então, irmãos, a primeira coisa que nós temos que, pensando nesse texto, nós vamos ler alguns acima, no capítulo 2, a primeira coisa que nós temos que estarmos atentos é nos prepararmos para a realidade de que a igreja, ela sofrerá oposição interna, oposição contra o reino de Deus dentro dela, uma oposição a Deus acontecendo dentro dela. Dá uma olhada no capítulo 2, a partir do verso 16, Paulo vai falando a respeito de pessoas que estavam dentro da igreja e estavam causando problema. Então, só vira aí talvez uma página. Mesma carta, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 16, diz: evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre estes estão Himeneu e Fileto. Ele cita 2 nomes, 2 homens que estavam dentro da igreja e que o que eles diziam, o que eles ensinavam, estava pervertendo a fé das pessoas, dos crentes, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. Estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, Paulo está dizendo o seguinte: não fique próximo ou dê atenção a esse tipo de pessoa. Irmãos, conforme vai dizer aqui no verso 20, não são todas as pessoas que estão em qualquer igreja, que tem algum nome de igreja, e que seja de fato igreja de Cristo, que fazem parte dela. Há pessoas dentro da igreja de Cristo que não são igreja, que não nasceram de novo, e que muitas das vezes são usadas pelo inimigo a fim de prejudicar o reino de Deus. Há uma frase que se tributa a Moody. Moody foi um evangelista muito importante no século XIX, começo do século XX, que ele dizia o seguinte: os maiores inimigos da igreja não estão nas boates, nos cabarés, nos bares e nem nas esquinas. Estão sentados dentro dos bancos da igreja. Que é verdade isso. Há muitas pessoas que acabam minando a igreja de Cristo por dentro. Se a igreja de Cristo sofre perseguição das pessoas que odeiam a Deus de fora, isso faz com que alguns saiam da igreja, mas isso também cria a reação de fortalecimento da fé dos crentes. E o maior exemplo que nós temos disso são as igrejas que ainda existem em países onde há perseguição. Coreia do Norte, Arábia Saudita, Egito, e muitos outros lugares, Eritreia, Etiópia, Vietnã, países islâmicos, países comunistas, países nos quais Irã, países nos quais ser cristão é um crime e muitas vezes punido com a morte. Toda essa perseguição não consegue destruir a igreja. O que acontece é que os irmãos que vivem nesses países e que são parte da igreja têm a sua fé fortalecida. A Missão Prega a Palavra, da qual a gente faz parte e ajuda, né, está lá no Ministério auxiliando, ela tem trabalhos em países assim. E os irmãos nesses países, eles dizem, não está orando para que aqueles governantes morram ou não governem mais, mas para que Deus os fortaleça em meio à perseguição, porque a perseguição tem trazido a eles, como igreja, força e firmeza espiritual. Mas, quando a oposição a Deus, ela ocorre de dentro, a igreja, ela é minada silenciosamente. No verso 20, Paulo dizendo: ora, numa casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra,
santificado e útil ao Senhor, estando preparado para toda boa obra. Ou seja, dentro de uma casa, há vasos que eram usados para guardar coisas preciosas. E na antiguidade, quando não tinha sanitário, havia vasos que eram utilizados pela família para higiene pessoal, para se jogar lixo. Era o dia a dia das pessoas. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que dentro de uma casa, da mesma casa, a família usa o mesmo utensílio, às vezes para uma finalidade louvável ou não. Dentro da casa de Deus, há vasos, pessoas que estão sendo usadas por Deus como um local no qual o Evangelho e as verdades preciosíssimas da palavra de Deus estão guardadas no coração. E há outras que com suas vidas, também sendo o mesmo vaso, o mesmo utensílio, trazem desonra e vergonha. Então, nós temos que estar preparados para essa realidade. Quando nós vemos aqui no capítulo 3, do verso 1 ao 4, todas as qualificações dessas pessoas, ou desqualificações, nós ficamos chocados. Mas nós vemos nesse tempo, irmãos. Nós vemos um tempo, conforme eu vi há um bom tempo atrás, em que pastores são presos porque tinham dentro de seu carro fuzis que eram utilizados pelo tráfico de drogas. Pastores que são pegos em aeroportos do exterior com malas de dinheiro e dinheiro até dentro da cueca, porque não quer pagar impostos na sua entrada na alfândega e na receita. E quando vai se perguntar o lastro daquele dinheiro, ou seja, de onde que ele veio, quase sempre veio de algum tipo de origem não declarada, ou seja, é um crime fiscal. Pastores que fazem parte de, entre aspas, igrejas, que alugam jatinhos para poder fazer ponte aérea, para levar dinheiro em espécie, para não dar entrada no banco, no sistema financeiro, para o órgão oficial do nosso país, o COAF, não conseguir achar a origem daquele dinheiro e eles poderem fazer todo tipo de transação ilegal. Pessoas que desonram a Deus, pessoas que impactam de uma maneira negativa a vida das pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Vivemos em tempos assim. Recentemente nós vimos também a notícia de um pastor que abusava sexualmente de seus filhos e que matou um deles, ou dois deles, uma coisa assim. Coisas dessa natureza, fora muitas outras situações. E olha que eu estou falando só de líderes, eu não estou falando nem de membros. São situações medonhas, terríveis, tenebrosas, acontecendo dentro da igreja. Dentro da igreja. Agora, se nós pensarmos a respeito de um grupo de pessoas que vivem uma fé nominal, que fazem parte da igreja porque quando eram crianças foi feito um rito lá com elas, e elas começaram a fazer parte daquela igreja sem nunca nem sequer ter entendido por que elas fizeram parte daquilo. A maior dificuldade que o católico romano tem de entender por que nós temos a segurança em Jesus é porque eles acham que é uma arrogância muito grande nós dizermos a eles que nós temos convicção da nossa salvação. Se você já conversou com eles vão dizer, não, mas vocês são orgulhosos. Vocês estão dizendo que vocês são salvos. Ninguém pode dizer isso. Mas o problema é que nós ouvimos o Evangelho e nós entendemos que o que Cristo fez foi definitivo. Não é necessário a cada culto Cristo está morrendo de novo em favor dos nossos pecados. Ele morreu uma vez só, por todos os pecados. Então, nós confiamos na sua obra, nós olhamos para Ele, confiamos que de fato a sua morte é eficaz para nos salvar. E isso nos traz segurança, porque a promessa dele, a promessa do Evangelho, a promessa da palavra de Deus. E eles fizeram parte disso simplesmente porque algum dia os seus pais fizeram um rito e aí eles foram recebidos. E desde lá tem feito parte. Se nós olharmos para um coração que está atrelado à religiosidade, nós vamos ver provavelmente um homem ou uma mulher que tem sido vencido constantemente pelo seu pecado,
a tal ponto que se tornou escravo dele e não sabe como se libertar. Essas pessoas que são descritas aqui, seres humanos egoístas, verso 2, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural. Gente que não gosta de gente, detesta gente. Não tem afeição por ninguém. Ninguém. Implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Esse é o coração das pessoas no fim dos tempos. Pessoas que têm forma de piedade. Nós temos que estar preparados para essa realidade. Por isso que quando a igreja decide aplicar toda a sua força para trazer outras pessoas para a igreja, mas sem a convicção de que essas pessoas precisam nascer de novo, ela está fadada a estar cheia de pessoas não regeneradas ou pessoas não salvas. Irmão, juntar um monte de pecador não regenerado dentro da igreja é a mesma coisa que uma panela de pressão. Uma hora a pressão vence a barreira, né, da tampa e estoura. Há igrejas que crescem como uma bolha e não trabalham o coração das pessoas para que elas venham verdadeiramente conhecer a Jesus e ter um relacionamento com Ele. E aí o que começa dentro da igreja? Guerra de ego, fofoca, materialismo. As pessoas estão mais preocupadas com seus projetos profissionais, familiares, pessoais. Eu já vi casos de pessoas que passavam grande dificuldade, grande aperto. Deus foi prosperando, permitindo que aquela pessoa crescesse o seu trabalho. Aí a pessoa foi lá e comprou uma propriedade lá, tinha um lugar de seu lazer e começou a mexer com aquilo ali. E a vida começou a melhorar. E daqui a pouco, todo o esforço e todo o coração da pessoa estava naquilo. E não estava mais nas coisas de Deus. E aí aquela família que todos os domingos estava na igreja, participava das programações, levava os filhos, estava ali junto, tinha já confessado publicamente a Jesus Cristo por meio do batismo. Belezinha, né? Vamos falar dessa forma. Começa a ir na igreja de 2 em 2 semanas. Não vai mais dia de semana, os dias comuns. Aí vai conversar, não estou tendo tempo, está difícil, estou trabalhando muito, eu tenho que mexer com tal coisa, tenho que mexer com tal coisa. Aí daqui a pouco vai uma vez por mês, daqui a pouco vai uma vez a cada 2 meses. E aí o que acontece? Sai da igreja. E aí você vai ver por que isso aconteceu? Porque o coração estava em algo que não era Deus. Irmãos, idolatria na Bíblia não é apenas se dobrar na presença de uma imagem. O que é feito na nossa cultura mineira é idolatria, com certeza é. Só que se a gente chegar ali na matriz e derrubar a imagem, não vai resolver nada. Além de ser crime e também não ser muito inteligente, daqui 2 semanas tem outra maior. Ok? Ou até menos tempo, tem outra bem maior. E possivelmente uma grade para impedir que alguém faça de novo. O maior ídolo de destruir não é esse. O maior ídolo de destruir é o que está dentro do coração. E o problema do ídolo do coração é que ele é invisível. Nós não vemos. Na Bíblia, tudo que ocupa o lugar de Deus é idolatria. Tudo. Absolutamente tudo. Quais são os 2 principais mandamentos? Amar a Deus, com toda a tua força, todo o teu entendimento, sempre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Só pode amar o próximo como a si mesmo quem primeiro ama a Deus. Tanto que João diz, pois aquele que diz amar a Deus mais não ama o seu irmão é mentiroso. Porque como é que pode amar a Deus que não vê, sendo que não ama a quem vê? Então só pode amar o outro quem ama a Deus. Quando há idolatria, a sequência é falta de amor ao próximo. Sequência. Nós vivemos um tempo extremamente materialista. Um tempo em que as pessoas amam mais coisas do que a Deus.
Então, são tempos difíceis. Tempos em que a idolatria cada vez mais tem crescido no coração das pessoas. Quando alguém deixa, de fato, a buscar Jesus Cristo, porque tem um número de dias no decorrer do ano em que ele vai poder satisfazer sua carne, o que nós vemos? O ídolo, sua satisfação. A pessoa que vai se entregar ao sexo desregrado, o que nós vemos? Um ídolo, a prostituição, o desejo de satisfazer o seu desejo por sexo, irresponsável. E muitas outras coisas nós poderíamos colocar. A igreja tem que estar preparada para isso. Pessoas que podem estar dentro dela que não nasceram de novo. Então, a igreja ela deve crescer, ela precisa crescer, porque ela é um corpo, ela é um organismo saudável cresce. Quem teve filho sabe, são pititiquinho. A gente vai alimentando, a gente arruma uma caminha quentinha, uma casinha, né? A gente arruma lá roupinha para ele, confortável, dá remédio quando fica doente. É Deus que dá o crescimento, é natural. É natural. A gente não programa ele, vai lá e vira uma chave para eles crescerem. É natural. A igreja é um organismo, ela cresce naturalmente. Mas ela cresce de maneira saudável quando ela é acrescida de pessoas que nasceram de novo. Então, esse tempo acaba sendo um bom exemplo para nós pensarmos aí do porquê que essa festa veio, qual foi a finalidade por trás disso. Pensarmos que não adianta nós criarmos um monte de regra para as pessoas. Se de fato elas não nascerem de novo, não vai resolver. Não vai resolver. Alguns evangélicos, ou vamos colocar assim, protestantes, alguns séculos atrás, nos Estados Unidos, nas chamadas colônias que tinham lá, as 13 colônias, algumas colônias eram administradas por evangélicos, por protestantes. Na época eles chamavam de puritanos. Existiam leis que puniam as pessoas que não iam na igreja aos domingos. Se você não fosse na igreja ao domingo, você era advertido publicamente. Publicamente. E pagava uma multa. Se você não fosse na sequência, você era preso e açoitado em praça pública. Você imaginou isso? Para alguns pastores, às vezes, quando está chateado, o pessoal não veio na igreja, dá vontade que esse tempo volte. Mas é o coração pecaminoso do pastor, né? Obviamente que não pode ser assim. Então, era uma maneira na qual as pessoas eram coagidas a acertar suas vidas com aquilo. Era terminantemente proibido um rapaz, principalmente a moça, isso era impensável, mas um rapaz numa cidade alugar uma casa e morar sozinho, era proibido. Por quê? Porque a ideia deles era o seguinte: não, se o rapaz vai morar sozinho, já tem mulher aí, né? Então não pode. A família era divertida e não podia fazer isso. O adultério era punido com cadeia e muitas outras coisas. Então, esses irmãos em Cristo exageraram na dose, obviamente, né? Isso resolveu o quê? No final, acabou criando um grupo de pessoas que se amargurou com esse tipo de comportamento. Porque, em alguns casos, eram pessoas que não tinham nascido de novo e que estavam sendo forçadas a viver como se tivessem nascido. Não adianta nada as pessoas acharem que, quando chegar quarta-feira, elas vão fazer algum tipo de rito e depois passar 40 dias fazendo alguma coisa, que tudo que elas fizeram antes vai ser zerado. Isso não existe, de forma alguma. O que as pessoas precisam é nascer de novo. Trazendo para o nosso contexto, não adianta pensar que porque nós damos o dízimo, porque nós cantamos na igreja, porque nós vemos todo domingo, porque eu trago os meus filhos, mas o meu coração não está de fato no Senhor, que de fato isso vai agradar a Deus ou vai nos impedir de sermos, se não buscarmos a Cristo diariamente, vencidos pelos nossos pecados. A idolatria é algo que deve ser tratado com a palavra de Deus, com fé diante de Cristo Jesus. Um exemplo. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, de que nós não devemos estar ansiosos por absolutamente nada. Ela diz: não andeis ansiosos. Gente, o Brasil é um dos países com o maior índice de ansiedade no planeta. Eu vi a semana passada, passar na Record, um documentário falando nisso. O número de pessoas hoje no Brasil que sofrem de algum distúrbio no seu coração por causa de ansiedade é absurdo. E eu posso dizer para você, eu passo por isso muitas vezes. Mas a Bíblia deu para a gente um mandamento, uma ordem: a gente não deve andar ansioso.
Agora, se eu fosse criar uma regra dizendo para você que você não pode ser ansioso, porque senão vai acontecer algo ruim com você, e impedir você de ser ansioso, absolutamente, não ia impedir nem a mim de ser ansioso. Qual o remédio para a ansiedade? O próprio capítulo de Filipenses capítulo 4 diz: antes sejam as vossas petições e súplicas plenamente conhecidas diante de Deus, e Ele dará a paz que excede todo entendimento e guardará os seus corações em Cristo Jesus. Remédio para ansiedade: oração. Oração. É de graça, pode ser qualquer hora do dia, inclusive de madrugada. Quem está do lado de lá ouve. E diferente se você estiver de cabeça para baixo, ponta cabeça, se você estiver deitado, se estiver ajoelhado, do jeito que você estiver, vai ouvir. Se você buscar a Deus com fé. Pastor, eu já fiz isso 2, 3 vezes, não funcionou. Faça 10, faça 20, faça 100, faça quantas vezes for necessário, mas faça. Faça. Deus trará o alívio ao seu coração. Com certeza trará. Então, qual é a solução? Nós criarmos normas para impedir com que as pessoas pratiquem seus pecados? Não. A solução é, de fato, olhar para Cristo e desfrutar da transformação genuína que Ele traz a todo que nele crê. Uma transformação interna. Se essas pessoas, lá na igreja antiga, tivessem, de fato, nascido de novo, não era necessário um período de tempo para levá-las a se lembrar do que Cristo fez por elas. Elas poderiam fazer isso durante todos os dias do ano. Elas não precisariam de 3, 4 dias para poder satisfazer todos os desejos da sua carne. Elas, na verdade, durante todos os dias do ano, como nós somos chamados a fazer, buscaria crucificar a sua carne. Colossenses diz isso. Nós temos que nos despir do velho homem e nos revestir. A ideia de como se fosse vestir uma roupa mesmo. Revestir do novo homem. Isso é todo dia. Todo dia. Todo dia. A igreja deve estar preparada para essa realidade, de que há pessoas que fazem parte dela, que não nasceram de novo. E aqui, no capítulo 4, para nós encerrarmos, a igreja deve estar preparada para responder a essas pessoas com a pregação da palavra. A igreja deve estar preparada para responder a essas pessoas com a pregação da palavra. Olha o que diz aí no capítulo 4, um texto que nós já lemos alguns domingos atrás, mas é bom nós relermos. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, com que, sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, e entregando-se a fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. O que a igreja deve continuar a fazer, indiferente se as pessoas estão se escondendo numa capa de religiosidade, numa capa de piedade. O que a igreja deve fazer? A tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. Nós já comentamos a respeito disso. A ideia é que, mesmo que seja num tempo preparado, por exemplo, num culto, que se espera que tenha pregação, como está tendo nesse momento, quer em alguma circunstância em que não se esperava você poder abrir uma Bíblia, ou às vezes no celular, acessar, ou se você tem o texto no coração, por isso que o crente precisa decorar o que puder da palavra de Deus, porque às vezes você não tem uma Bíblia ali próxima, você pode compartilhar um versículo, você usar a palavra de Deus para todas essas coisas que são ditas aqui. Corrigir, repreender, verso 2, exortar, com paciência e doutrina. A ideia é que você não faça usando a palavra de Deus como se fosse um pedaço de pau que você dá na pessoa, né? Às vezes o crente, por causa do seu coração pecaminoso, sente prazer em
oprimir o seu irmão, ou alguém que se diz irmão, que no caso seria a segunda opção, usando a palavra de Deus. Então, tá vendo? Você é um miserável pecador, você está indo para o inferno, você é horrível. Toma a Bíblia, toma a Bíblia. É verdade que a pessoa provavelmente está indo para o inferno, é verdade que ela é pecadora, mas nós somos instrumentos da graça de Deus. Quando nós exortamos com a finalidade de apresentar Jesus. É como um ortopedista. Às vezes o osso está crescendo lá errado, ou houve uma fratura e colou torto. O que o ortopedista faz? Ele quebra, para depois fazer o quê? Encaixar no lugar. Quando nós corrigimos, repreendemos, exortamos, a finalidade não é demonstrar o quão desgraçado e pecador a pessoa é, o que provavelmente é verdade, mas com isso mostrar que há esperança, há possibilidade de transformação. A pessoa pode sair daquele ciclo de escravidão do pecado que ela vive. Nós temos que fazer isso. Você mostra, o que você está fazendo está te levando para a ruína. O que você está fazendo vai te matar espiritualmente. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas olha, o que eu quero te dizer não é que apenas você está no caminho errado. Eu quero te dizer que além desse caminho ser errado, há esperança em Cristo Jesus. Você pode ter uma nova vida nele. Trazer esperança. Quebrar e consertar. Trazer restauração. A igreja tem que estar preparada a essas pessoas, para dizer a elas que elas não precisam viver essa vida dupla que elas têm. A Bíblia diz que nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros. É um mandamento difícil, porque nós temos medo de abrir o nosso coração e chocar as pessoas com o que tem dentro. Ou, às vezes, abrir a possibilidade de que as pessoas saibam quem de fato nós somos, ou a dificuldade que nós temos, e por meio disso abusar da nossa confiança e dizer isso para outras pessoas e nos expor a uma situação delicada. Mas, irmãos, quando nós participamos da vida uns dos outros, quando nós oramos uns pelos outros, quando nós de fato temos uma comunhão verdadeira, com certeza Deus permitirá que irmãos ou irmãs mais maduros ou maduras possam ser usados para a edificação das nossas vidas. Nós temos que estar preparados para isso. A Bíblia diz, por exemplo, que as mulheres mais velhas, mais experimentadas, mais maduras, elas têm de estar preparadas para ensinar as mais novas. É um ministério isso. Diz que nós, pais, temos que estar preparados para guiar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Diz que os homens devem ter virtudes que manifestam o reino de Deus em suas vidas e dessa forma possam mostrar para outros homens mais jovens como de fato é ser um homem de Deus. Nós estamos passando por um período em que os adolescentes, os meninos, os jovens mesmo, não estão tendo referência do que é ser homem. E, acima de tudo, não estão tendo referência do que é ser homem de Deus. Porque lá fora, ser homem é você ter relacionamento com um monte de menina. Ou, às vezes, até meninos. Todos nós, somos chamados a sermos instrumentos da graça de Deus na vida de outra pessoa. E nós devemos fazer isso por meio do ensino da palavra de Deus. Chegou um tempo na história da igreja no Brasil em que nós precisamos evangelizar evangélicos. Chegou esse tempo. A PIB Atibaia tem vivido algo similar. Pessoas advindas de igrejas as quais não se pregava a palavra. Era uma bagunça. E as pessoas querendo algo diferente. E para onde elas vão? Elas vão para onde há a pregação da palavra. Essa igreja pode estar passando por situação assim. Nós estamos preparados para receber essas pessoas. Muitas delas que não nasceram de novo. Se não estamos, temos que nos preparar, irmãos. Nós temos que estar preparados para isso. As pessoas que estão agora, lá no dito carnaval, se entregando a todo tipo de besteira, no mínimo besteira. Quando elas precisarem ouvir o Evangelho, nós vamos estar preparados.
Hoje, no nosso tempo, pessoas que fazem parte de igrejas evangélicas que estão no carnaval. Há grupos que estão porque tem algum tipo de trabalho de evangelização. Eu, sinceramente, às vezes sou um pouco cético com isso. Pode ser genuíno, não tem nenhum problema com isso nesse sentido, mas realmente é muito complicado. Você está no meio de uma festa de carnaval evangelizando gente. Eu acho assim que não é um lugar mais propício para as pessoas estarem interessadas no que você tem a dizer a respeito de Jesus. Mas isso não impede com que de fato aconteça. Eu só acho assim, é bem temerário, né? Mas há pessoas que estão lá porque concordam, porque não vê nenhum problema de estar lá. Até mesmo para pessoas advindas do catolicismo, essa festa não tem nada a ver com a fé deles. A finalidade do carnaval foi totalmente dar vazão aos desejos da carne. A festa é pagã, historicamente pagã. Não há nenhum lastro do carnaval que tenha algum tipo de relação com a fé cristã. Por isso que eu dei essa introdução explicando a origem, por que veio, por que acontece. E as pessoas acham que é normal, da cultura. Quando a cultura começa a ser mais importante do que o Evangelho, nós temos que começar a rever, de fato, no que é que nós cremos. Porque se cremos no falso Evangelho, estamos caminhando para o inferno verdadeiro. E isso realmente é preocupante. Mas, para que não fiquemos apenas com o osso quebrado, vamos olhar para Cristo. Irmãos, não há pecado ou situação pecaminosa profunda demais, terrível demais, hedionda demais, a qual Cristo não possa resgatar uma pessoa. Na verdade, a única diferença de mim, estou nesse momento agora com os irmãos, desfrutando desse culto, na presença de Deus, estou pregando a palavra, e um rapaz mais ou menos da minha idade, que está nesse momento na Cracolândia, se entregando totalmente ao vício da droga, ou uma moça que está em algum lugar agora se entregando a algum tipo de vício, ou seja lá quem for, se entregando a algo que realmente é terrível, a única diferença, é que a graça de Deus me alcançou. Porque diante de Deus, tanto eu quanto essas pessoas, as quais eu estou dando exemplo, que claramente são reais, diante de Deus nós temos o mesmo valor. Portamos a imagem e semelhança de Deus. Mas a graça de Deus nos alcançou. Eu não sei o contexto que te alcançou, eu sei o contexto que me alcançou. E eu sei que o que Deus fez por mim foi tremendo. Se Deus teve poder para transformar a minha vida e a vida de vocês, com certeza Ele tem poder para transformar a vida de qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo. Bem? O desafio, irmãos, é que nós venhamos a colocar essas verdades em prática em nossas vidas, pregando a palavra a tempo e fora de tempo, a toda pessoa, principalmente aquelas que estão enganadas, achando que fazem parte do povo de Deus sem nunca ter nascido de novo. Amém? Que venhamos aceitar esse desafio.